Aleluia. João capítulo 11, vamos ler aí, eu já vou diretamente à palavra e logo após vou estar ministrando ao coração dos irmãos. João capítulo 11, você que tem algum pedido especial, nós vamos estar entrando em oração agora, depois da palavra. João capítulo 11, eu vou ler dois trechos, primeiro eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, vou comentar e depois eu vou ler do versículo 17 ao versículo 27, e vou mostrar aqui o que a palavra de Deus nos ensina para hoje. Amém? Então os irmãos fiquem bem atentos aí, ó. João capítulo 11, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro. Então aqui a gente vai ler a história de Lázaro, né? Da ressurreição de Lázaro, bastante conhecida aí pelos crentes. Você não precisa ser muito antigo na igreja para conhecer essa história aqui. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia. A palavra Betânia significa casa de aflição. Era uma cidade, era uma vila, Betânia, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Ficava essa vila onde Lázaro habitava, né? Era uma aldeia. A aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então essa família, Lázaro, Marta e Maria, moravam nessa aldeia Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E ele estava enfermo. Olha o que diz o versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram para Jesus, as irmãs mandaram para Jesus, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias naquele lugar onde estava. Amém? Primeiro esse trecho, esses primeiros 6 versículos aqui. Irmãos, a gente está aqui no ano 33 depois de Cristo, ou seja, nós estamos à véspera da morte de Cristo. Cristo foi batizado com 30, no ano 30, e no ano 33 ele morreu, né? Teve 3 anos aí, em torno de 3 anos e meio, durou o seu ministério. E aqui nós estamos no finalzinho do ministério de Jesus. E esse daqui é o famoso milagre em que Lázaro ressuscita, né? Que Cristo chama, Lázaro, sai para fora, e aí Lázaro ressuscita, já estava 4 dias morto. E a gente vai analisar aqui o que a palavra de Deus nos ensina para esse tempo. Esse é o 7º milagre de Jesus descrito nesse evangelho, e é um dos últimos. A gente está aqui uma semana antes de Jesus ser entregue para ser morto na cruz. É quando está ocorrendo esse cenário aqui que vocês leram, está ocorrendo uma semana antes de Jesus ser entregue às autoridades, certo? E esse trecho que nós acabamos de ler, ele ensina algumas lições para nós. Primeiro esse trecho, ele ensina algumas lições. Jesus, ele estava num local com seus discípulos, e Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia, que ficava em torno de 32 quilômetros do local onde Jesus estava. Então Jesus estava num local, e eles todos moravam numa cidade chamada Betânia, que ficava a 32 quilômetros ou 1 dia de viagem. Então, gastavam 1 dia de viagem para chegar até Betânia. E aí a palavra diz que as irmãs de Lázaro, que estava muito enfermo e chegou a morrer, mandaram chamar Jesus, para ver se Jesus curava Lázaro, né? E a palavra diz que Jesus não foi. Ele demorou mais 2 dias onde ele estava. E aqui a gente tira algumas lições práticas, 3 lições práticas para começar a respeito das crises, porque essa família estava sofrendo uma crise na questão da doença. Uma crise é quando a doença vem do nada e afeta toda a rotina da família. Um exemplo, o coronavírus, que é o exemplo atual. Do nada alguém é infectado e toda a rotina das pessoas da família muda. Inclusive a rotina das pessoas que são infectadas, né? Elas já não podem ir mais para o trabalho, já tem que ficar em quarentena. Então acontece uma crise desse tipo, mas a gente pode estender para qualquer outro tipo de crise que pode acontecer na sua vida e que vai acontecer, sendo você muito novo ou muito velho. Você ainda está sujeito a crises, como eu vou dizer aqui, e como o texto nos ensina, em todos os níveis, principalmente nos
nos 4 níveis do ser humano. Ou você está numa crise física, com alguma doença, ou você está numa crise no seu âmbito emocional, ou você está numa crise financeira, que é uma crise material, ou você está passando, de repente, por uma crise espiritual. Uma desses 4 aspectos da sua vida você pode passar, vai passar, já passou e está sujeito a passar por crises. Um desses 4 aspectos. Ou física, com alguma doença, um câncer, alguma coisa que você descobre e que abala todos os seus sistemas, né, seus códigos existenciais, ou uma crise emocional, uma angústia, depressão, aflição, tristeza, ou financeira, perde o emprego, fica desempregado, não tem como pagar as contas, ou espiritual, esfriamento espiritual, cai no pecado, não consegue vencer o pecado, esfria espiritualmente, não consegue nem mais falar com Deus, não consegue mais orar, não consegue se relacionar com Deus de maneira frutífera e eficaz. Então, um desses 4 aspectos você vai passar, já passou, ou está passando por crise em algum desses aspectos. E esse texto, essa família estava numa crise física, como vocês podem ver. O irmão delas, de Marta e de Maria, foi acometido de uma doença, que nós não sabemos qual é. E essa doença, pelo menos o texto aqui não diz qual é, de repente tem algum texto correlato que talvez diga. Mas essa doença ela abalou fisicamente a família, em especial Lázaro, mas também vai abalar emocionalmente, porque quando seu parente está doente, você também fica abalado, né? Seu parente está entubado, está no hospital, emocionalmente também você é abalado, não tem como dizer que não. Ninguém é abalável a esse tipo de situação. Então essa crise adentrou essa família. Porém, essa família era um pouquinho especial, porque ela era amada por Jesus. Preste atenção, que eu vou ser bem rápido, e você vai ver onde eu vou chegar. O primeiro ponto que nós aprendemos sobre a crise, nesses primeiros 6 versículos que eu li. As crises são inevitáveis. Primeira coisa, que você pode levar para a sua vida desse domingo em diante, para esse mês. Leve isso. As crises são inevitáveis. Crises são inevitáveis, você não pode evitar isso. Por quê? Porque você percebe que Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou doente. Ele era amigo de Jesus, um dos melhores amigos. Jesus amava esse homem, mas mesmo assim, ele ficou doente e chegou a morrer. A amizade, o amor que Jesus tinha por essa família, não manteve Lázaro longe da doença. A amizade de Jesus não blindou Lázaro das dificuldades. Então as crises são inevitáveis. Por que eu falo isso? Porque normalmente a gente pensa, eu vou na igreja, eu tenho um ministério, eu tenho um relacionamento com Jesus no meu quarto e tal. Eu já sou antigo na igreja, então eu sou imune a dificuldades, a crises. Não, a Bíblia não ensina isso. Que você vai viver no mar de rosas, não. A Bíblia ensina aqui que as crises são inevitáveis. Por quê? Porque essa família, ela gozava do amor de Jesus. Você leu comigo aqui, ó. Quando as irmãs mandaram dizer para Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus amava Lázaro, Jesus tinha um carinho especial por Lázaro, por Marta e por Maria, como diz o verso 5. Olha só o que diz o verso 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas o amor de Jesus não blindou essa família das dificuldades e das intempéries da vida. Os irmãos estão conseguindo me entender? Isso nos ensina o quê? Crises são inevitáveis. Primeiro ponto. Segundo ponto. Crises podem aumentar. Porque Lázaro ficou doente, mesmo sendo amado por Jesus, ele ficou doente. E piorou a situação dele, porque ele chegou a morrer. Ele ficou tão doente que ele morreu. Ele ficou doente e morreu. E quando ele ficou doente, as irmãs mandaram um mensageiro chamar Jesus. O mensageiro levou um dia de viagem para chamar Jesus, para chamar Cristo, para que fosse lá curar. Nesse meio tempo, Lázaro morreu. Então, crises aumentam. Além delas virem, e é quase certo que virão, nós não estamos imunes a isso, não. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Então ele não falou, no mundo vocês vão viver num mar de rosas. A partir do momento que você aceitou Jesus, você vai viver a vida, meu Deus, né? A sua vida vai ser 100%, que nem alguns pregam, né? Eu não sei como é que eles prometem isso, mas eles prometem que se você vir à igreja, vem à igreja, né? Entregue aqui seu dízimo, sua oferta aqui, que eu tenho certeza que Deus vai fazer a sua vida, você vai ser restaurado financeiramente, você vai ser restaurado fisicamente, nunca mais vai ter problema na sua vida. Daí as pessoas vêm.
achando que os problemas delas vão acabar dessa forma, com passe de mágica. São pessoas que nem eu falei no culto passado, que vêm à igreja querendo comprar o pacote pronto do milagre. Eles vêm para que num culto, todos os problemas deles acabem, né? Sem ter algum esforço, sem ter que pagar preço em oração, sem ter que pagar preço em oferta, sem ter que pagar preço lendo a Bíblia, em relacionamento com Jesus. Eles acham que vai ser varia de condão, que vindo à igreja vai acontecer um passe de mágica e todos os problemas vão se ir. Não é isso que nós temos aqui. O texto nos ensina, mesmo sendo uma família amada por Jesus, mesmo Lázaro sendo um dos melhores amigos de Jesus, mesmo sendo um homem amado pelo Filho de Deus, pelo próprio Deus encarnado. Jesus era Deus encarnado, doutrina da encarnação. É Deus que desceu à terra. Mesmo Lázaro sendo um homem amado e querido por Cristo, pelo homem, imagina quantos não queriam ter o amor de Cristo, ter o relacionamento com Jesus, multidões seguiam eles. Mas essa família gozava da atenção, do amor e do carinho do Senhor. Mas isso não blindou. Porém, contudo, todavia, isso não blindou essa família de ser acometida pela doença. Os irmãos estão entendendo? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando toda a estrutura do evangelho triunfalista, como a gente chama, que prega para você um triunfalismo barato, entendeu? Você vem e você vai ser triunfante na sua vida. Você vai ser vitorioso em muitas áreas, mas não em todas e não sempre. Porque, como a gente vai ver, as crises elas são importantes por causa de uma coisa, que se chama amadurecimento. Pessoas que não passam por dificuldades não amadurecem. Pessoas que têm tudo na mão, você pode ter um exemplo disso com seus filhos, né? Filho que tem tudo na mão e não passa por dificuldade, quando ele virar adulto, ele vai sofrer muito no mundo aí fora. Porque não vai ser todo mundo que vai fazer as vontades dela ou dele. A dificuldade e a crise servem para amadurecer as pessoas. Quando Deus coloca a dificuldade ou crise na sua vida, você pode ter certeza que Ele está querendo levar você de um estado de imaturidade para um estado de maturidade. Amém? Então aqui a gente está reinterpretando a crise, né? Muitos aí fora têm medo dela. O cristão, ele sabe que se Deus permitiu que ele passasse por ela, é porque Deus quer elevar o nível dele. Quer elevar o nível dessa pessoa para um nível maior de intimidade. Aleluia? Então, os irmãos, essas primeiras duas coisas. As crises são inevitáveis, o texto nos ensina. O texto nos ensina que as crises podem aumentar. As crises podem aumentar. E terceira coisa que o texto nos ensina. As crises produzem angústia. Porque essa família estava angustiada. O seu filho, o seu irmão havia morrido. E a palavra diz que Cristo demorou 2 dias ainda para ir visitar o camarada. Porque você pensa, né? Se eu tenho um amigo que eu amo muito, e alguém me avisa, o seu amigo que você ama muito, o pastor está doente lá no hospital. Que é a primeira coisa que você faz, ou que eu faço, que um familiar seu está doente? Você vai visitar no mesmo instante. Você vai visitar na mesma hora. Mas Jesus não. Jesus ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Por quê? Porque os caminhos de Deus não são os mesmos caminhos nossos. Os irmãos têm que entender isso. As crises são inevitáveis, elas podem aumentar, e elas vão aumentar muitas vezes. E Cristo muitas vezes vai parecer demorar para atender o nosso pedido. Porque elas mandaram chamar Jesus, ele demorou 2 dias, deu em torno de 4 dias. Porque o mensageiro, até chegar onde Jesus estava, demorou 1 dia de viagem. Jesus demorou mais 2 dias para sair de lá. E para o mensageiro, e para Jesus vir até onde eles estavam, demorou mais 1 dia. Então foram 4 dias, quase uma semana, né, de demora. Jesus demorou, e elas oravam, e elas pedindo, né? Jesus, vem ressuscitar o nosso irmão, vem nos tirar desse problema. E Jesus demorando, e Jesus não vinha, e Jesus não atendendo o pedido deles. E aí você olha isso e fala assim, meu Deus, Jesus é muito mal, né? Deixou o homem morrer. Mas é porque Jesus tem um propósito, aleluia. Olha só o que diz o verso 17. Preste atenção no verso 17. Olha o que diz. Chegando, pois, Jesus chegou onde elas estavam. Já havia 4 dias que estava na sepultura. Já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Verso 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. 15 estádios dá em torno aí de 5 quilômetros, né? 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Já tinha todo mundo lá em volta, lá, ó,
consolando, né, elas, porque o Lázaro tinha morrido, após que elas tinham falado, nós mandamos chamar Jesus, mas ele demorou para vir, aí o Lázaro acabou morrendo. Aí provavelmente, como ser humano é assim, ser humano é murmurador, ser humano fala, né? Então provavelmente alguém deve ter dito, esse teu Jesus aí, então, não estou entendendo. Demorou para vir ver o melhor amigo dele, demorou para vir curar a pessoa que ele tanto ama. Você vai prestar atenção onde eu vou chegar aqui, presta atenção. No versículo 19, olha só o que diz. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Marta. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A Marta é ousada, né? Viu o que ela falou para Jesus? Se tu tivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia! Você crê no Senhor Jesus? Então você nunca morrerá. Como assim, eu não vou morrer? Você não vai morrer, eternamente não. Você tem a vida eterna assegurada para você, que converteu o seu caminho e que crê em Jesus. Crês tu isto? Verso 27. Disse-lhe ela, disse Marta: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Primeira coisa que a gente aprende sobre Marta. Olha só, que ela chegou para Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não tinha morrido. Então Marta, primeira coisa, ela está entre a decepção e a fé. Ela está decepcionada com Cristo, porque ele demorou para vir, ele poderia ter vindo antes, mas ele demorou. E Marta se decepcionou com isso, com essa atitude de Jesus. Se Jesus tivesse chegado antes, o irmão dela não tinha morrido. Olha só, e depois ela fala, né? Mas eu creio que tudo que o Senhor pedir, Deus fará por intermédio do seu pedido. Então ela está com dois corações aqui. Ao mesmo tempo que ela está decepcionada com Jesus, ela está tendo fé, ainda resta fé no coração dela para crer que Deus vai fazer o milagre. Isso denota muitas pessoas que pela demora em Cristo responder às suas orações, também ficam decepcionadas com Deus, de certa forma, mas não expressam isso. Você não expressa isso, mas lá no fundo você está decepcionado sim, com Deus, porque ele demora para responder. Irmãos, olha o que eu vou te falar. Deus demora para responder orações. Deus demora. Não ache que você vai orar amanhã e Deus vai responder depois de amanhã. Pode acontecer? Pode, mas é muito esporádico, é muito difícil isso acontecer. Todas as orações, pelo menos todas as orações que foram respondidas na minha vida, e são muitas, todas demoraram para ser respondidas, mas foram respondidas. Mas Deus, repita comigo, Deus demora. Deus demorou 20 anos para responder a oração de Isaac. Isaac estava orando para que Rebeca tivesse um filho, ela não podia ter filhos. Sabe quantos anos ele orou para isso? 20 anos. 20 anos orando. Você já passou 20 anos orando pela salvação de alguém? 20 anos orando pela restauração da família? 20 anos orando para que Deus fizesse um milagre, para que Deus desse um emprego? 20 anos orando para que Deus salvasse o filho ou a filha? 20 anos orando. Depois de 20 anos, Deus respondeu. Por quê? Porque Deus demora, mas Ele responde. Mas Ele demora, porque Ele testa os seus filhos. Ele quer te fazer amadurecer. Ele quer te fazer entender que não é pedindo que você recebe simplesmente, mas Ele quer te levar para um nível maior. Aleluia! Todo milagre que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer fazer não só para deixar você feliz, mas Ele quer fazer para te levar a um nível de entendimento maior. Por isso que Ele demora muitas vezes, para que você amadureça, para que você cresça. Deus é sábio e nós não entendemos os caminhos dele. E Marta não entendeu. Ela chegou e falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui há 2 dias atrás, há 4 dias atrás, meu irmão não tinha morrido, agora ele está morto. Agora eu quero ver o que o Senhor pode fazer. O que o Senhor pode fazer? Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não estava morto. Quantos de nós não diziam isso, né? Não diriam isso a Jesus? O Senhor demorou por quê? E Jesus demorou porque Ele quis. Ele quis demorar. Ele quis que Lázaro morresse. Tá escrito nesse capítulo que Ele quis demorar para que Lázaro morresse, para que ele ressuscitasse, para que o milagre fosse maior. Só que Marta não entendeu isso. Isso me lembra Isaías capítulo 55, que diz assim, ó:
Isaías capítulo 55, a partir do verso 6. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Está escrito lá em Isaías 55. Porque toda palavra que sai da minha boca, ele vai falando, né? Não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Nós não entendemos os propósitos de Deus em fazer isso, em tirar tal pessoa de nós, em permitir que a doença venha, em permitir que a crise se instale. Porque Jesus permitiu que a crise se instalasse naquela família. Mas por que ele fez isso? Está escrito, né? Por que ele fez isso? No verso 4. Para que a glória de Deus se refletisse na vida daquela família. E para que o Filho de Deus fosse glorificado por aquela família. Você consegue entender isso? Muitas vezes Deus deixa entrar o problema para que Deus seja glorificado naquela família. Como é que Deus deixou essa doença entrar na minha família? Foi para que Ele operasse um milagre, para que Deus fosse glorificado. Não para que a medicina fosse glorificada, não para que os medicamentos fossem glorificados, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Deus vai deixando, vai deixando aquela pessoa perdida, aquele familiar seu perdido, até que chega um dia que você ora tanto, que você jejua tanto, que você se ajoelha tanto tempo por aquele familiar, que quando ele se converte, a glória toda vai ser dada para quem? Para Deus. Não vai ser dada para ele, não vai ser dada para você, mas para Deus. Amém? Então esse é o propósito, muitas vezes, da demora de Deus. Marta, ela não entendeu isso. E ela estava entre o passado, irmão, e o futuro. Preste atenção, você viu o que ela falou? Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, passado. Aí depois ela fala assim, aí Jesus fala, não, ele vai ressuscitar. Daí sabe o que ela fala? Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, lá no arrebatamento, eu sei que ele vai ressuscitar. Futuro. Você consegue perceber isso na fala dela? Ela fala assim, se o Senhor tivesse... passado. Subjuntivo, passado. Se o Senhor tivesse, ele não teria morrido. Aí depois ela fala assim, aí Jesus fala, ele vai ressuscitar, daí ela vai para o futuro. Mas eu sei que ele vai ressuscitar no futuro, mas e hoje? Ele está morto. Ela ficou presa ou no passado, ou no futuro, e esqueceu de ver que Jesus estava ali no presente, na frente dela. Então não viva de lembranças, e não viva só de promessas. Viva do presente. Não seja como Marta. Isso que é um exemplo que nós não podemos seguir. Esses primeiros dois exemplos são dois exemplos que nós não podemos seguir. O primeiro exemplo a gente não pode seguir, porque a maneira como ela chegou para Jesus é uma maneira que denota a falta de humildade. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. A culpa é toda sua, a responsabilidade é toda sua. Você consegue perceber aí uma raiz adâmica em Marta? O que é a raiz adâmica? É o ser humano que transfere culpa. Quando Deus chegou para Adão, né? Adão, o que aconteceu aí? O que Adão falou? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ou seja, a culpa é da minha mulher. A responsabilidade é dela. Foi ela que me deu a fruta. Esse é um DNA adâmico que tem nos seres humanos. É um DNA que transfere a culpa dos seus problemas. E essa pessoa transfere a responsabilidade dos problemas que ela está passando. A culpa é de tal pessoa. A culpa é desses. Nem aquele que a gente estava evangelizando, né? Ele falou que ele saiu da igreja, faz 30 anos que ele não vai mais na igreja porque ele viu coisa errada no altar. Como assim? A culpa dele não está na igreja, então é dos outros, não é dele. Isso é Adão que está falando ali. É Adão, ele é filho de Adão. Ele está transferindo a culpa dos problemas dele, ele está transferindo a culpa do fracasso dele. A culpa do meu fracasso é do meu pai, a culpa do meu fracasso é da minha mulher, a culpa do meu fracasso é dos meus filhos, a culpa do meu fracasso é do colégio, que eu não tive educação, né? Meus pais não me deram educação, a culpa do meu fracasso hoje é deles. Isso é Adão. Ele transfere a culpa, ele é transferidor de culpas. Mas ele não mata no peito e não assume a responsabilidade dos atos dele. Jesus não. Jesus ele mata no peito e ele assume a responsabilidade. Sim, a culpa é minha, eu demorei, eu quis demorar. E eu estou dizendo, o seu filho vai ressuscitar porque eu vou ressuscitar ele hoje. Você viu a diferença de Adão e de Jesus? Nós somos chamados para imitar a Cristo. Nós não somos chamados para transferir a culpa dos nossos problemas. Nós somos chamados para assumir e decidir mudar. Aleluia! Primeiro exemplo, não siga o exemplo de Marta. Inclusive isso se reflete até no significado do nome dela, né?
Marta significa patroa, senhora, soberana, dona. Então é um sentido de superioridade. O nome dela reflete isso. Ela tem pelo que a gente vê, pelas palavras e pelo nome dela, é uma personalidade de uma pessoa mandona. De uma pessoa que, tanto é que a gente nem sabe quem é o marido dela. Você percebeu que não tem como saber quem é o marido dela aí no texto? Você percebe ela agindo o tempo todo. Provavelmente o marido dela devia ser outro que obedecia as ordens dela. Você percebe aí uma raiz adâmica nisso. Ela parece ser uma pessoa mandona. O nome dela significa isso, né? Patroa, que manda. A patroa é a que manda. Ela é soberana. Ela, inclusive, tem Jesus. Foi até para cima de Jesus. Ó, se o senhor tivesse aqui, meu marido não tinha morrido. A personalidade dela foi para cima de Jesus. Não devemos seguir o exemplo dela. Devemos ser como aquele leproso que eu já preguei para os irmãos. Já ministrei sobre os irmãos, aquele leproso de Mateus capítulo 8. Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. Se tu quiseres, tu podes reverter a minha situação. Humildade. Reconhecendo a soberania de Deus. Reconhecendo que Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Marta, eu acho que ela não gostaria de cantar essa música aí no culto. Ela se sentiria meio desconfortável. Porque para ela, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele já não é muito mais Deus. Ele já está errado. Ele demorou. Ele tinha que estar aqui antes. Mas Ele demorou. Primeiro exemplo que a gente não pode imitar. Segundo exemplo que a gente não pode imitar. Viver de lembrança e viver de promessa. Irmão, não viva só de lembrança. Porque quem vive de lembrança, vive de lamentação. Eu podia ter sido, sei lá, né? Eu, por exemplo, se eu vivesse de lembrança, aí estou eu lá, 60 anos, uma igreja com 2.000 pessoas, um baita do ministério, e aí eu sou tipo Marta, eu vivo de lembrança. Eu posso ficar dizendo assim, eu poderia ser oficial do exército, hoje eu poderia ser um general, poderia, se eu não tivesse saído da SpaceX, poderia estar um general com 50, 40 anos de idade. Mas eu não fui chamado para viver de lembrança. Não viva de lembrança, porque se você viver de lembrança, aquilo que você poderia ter sido, aquilo que você poderia ter feito e não fez, poderia estar em tal lugar, mas não está, você vai começar a se lamentar e vai começar a viver de lamentações. Eu poderia ter feito, eu poderia ter, né? Se eu tivesse casado com aquele camarada, eu poderia ser rico hoje. Com aquela mulher, eu poderia ser rico hoje, né? Muitos pensam assim. Se eu tivesse estudado na minha adolescência, eu poderia hoje ser um médico, ser tal pessoa. Não viva de passado. Mas também não viva só de promessa. Tu viu que ela vivia de lembrança e ela vivia só de promessa. E ela não conseguia focar no futuro. Jesus estava na frente dela. Mas o foco dela foi perdido quando ela começou a viver de lembrança. Se o Senhor estivesse, ele não estaria morto. E começou a viver de futuro. Quando o Senhor voltar, Ele vai ressuscitar. Tá, mas Jesus está agora na sua frente. Faça um pedido para Ele. Peça para que Ele ressuscite hoje. Não podemos viver de passado nem de futuro. Que é aquele tipo de pessoa que só vive de promessa. Quem é o tipo de pessoa que só vive de promessa? É a pessoa que só vem no culto para que eu dê uma promessa para ela. Tu vai pisar na África, vai pisar na China, vai pisar na Angola. O camarada não lê nem a Bíblia em casa. Mas ele vai pisar em todas, né? Em todas as nações do mundo. Tal, não dá nem bom dia para o vizinho, mas vai ser o grande profeta das nações, né? Não ora 5 minutos por dia, mas vai para a China, para o Japão, irmão, não sabe falar nem inglês, nem espanhol. Tu acha que Deus vai te mandar para o outro lado do mundo como? Vai precisar do quê? De intérprete? Para ser missionário, isso é o mínimo, né? É estudo, é preparo. Não, mas aí a pessoa vem, e aí eu vou estar dando promessa, né? Deus vai restaurar não sei o quê, Deus vai te tirar dessa lama, Deus vai... E aí a pessoa só vive de promessas, mas não vive o presente. Eu tenho uma promessa de Deus, eu vou ser o pastor um dia. Comece a trabalhar hoje para que isso aconteça. Comece a se preparar hoje, comece a ler a Bíblia hoje. Você tem uma promessa de Deus? Trabalhe para que essa promessa se cumpra. Deus vai cumprir a promessa? Vai. Mas isso não tira a sua responsabilidade de trabalhar. Eu tinha a promessa que eu ia passar em um grande concurso. Só por causa disso eu fiquei sentado em casa dormindo? Não. Eu acordava cedo, dormia tarde e estudava até não poder mais. Com a promessa no bolso. Eu tinha a promessa, eu levantava e trabalhava. Você tem a promessa de que Deus vai prosperar a sua vida? Tem. Se você é fiel dizimista dessa casa e ofertante, se você é alguém que não é mão presa e é liberal para ajudar os pobres e os necessitados, Deus vai prosperar a sua vida. Mas acontece que para Deus prosperar a sua vida, você também tem que começar a parar de gastar 5 mil se você ganha 2 mil. Entendeu?
Então é uma lógica. É a fé, mas a racionalidade. A fé não exclui a racionalidade. Então o camarada vive como se ganhasse 10 mil, mas ganha 1.000, como é que ele vai prosperar? Nunca. Vai viver sempre pagando boleto, pagando conta. Gasta mais do que ganha. Isso é lógica básica. Mas a partir do momento que você assume a sua posição, se prepara, e aí Deus vê que você está vivendo de maneira séria, de maneira preparada, Deus, anjo, vai lá e desbloqueia na vida desse homem a prosperidade. Porque é uma pessoa que, se está ganhando 10 reais, está dizimando R$1, eu sei que quando ganhar 1 milhão, vai dizimar 100 mil. É uma pessoa que agora, na pobreza, está sendo fiel a mim. Eu sei que quando ficar rico, não vai ficar orgulhoso. Que nem eu falei uma vez para os irmãos, né? Muitas vezes Deus não te dá o milagre, não prospera a sua vida, porque Ele sabe que se prosperar, para de vir na igreja. Se começou a ajeitar a vida, para. Muitas pessoas é assim. As pessoas recebem o milagre, enquanto elas estão precisando do milagre, elas vêm à igreja, né? Pedem oração e tal. Quando recebeu, quando prosperou, quando Deus reverteu a situação, parou de vir. Deus sabe disso. Por isso que muitas vezes Deus não prospera a vida de muitos. Não abençoa a vida de muitos. Porque sabe que se abençoar aquele camarada, ele vai se orgulhar, vai começar a ficar orgulhoso. Vai perder a humildade e a sinceridade do coração. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então, fique com todas essas chaves que eu passei para os irmãos. Aqui eu passei muitos códigos que os irmãos têm que aplicar nessa semana, nesse mês. E eu tenho certeza que Deus vai liberar sobre a sua vida aquilo que você quer. Mas você tem que praticar aquilo que eu estou ensinando para vocês. Se você captou uma frase, e essa frase que eu disse aqui, você captou aquela frase com todo o seu coração, você praticar aquela frase que Deus está falando por meu intermédio aqui, eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Mas não podemos seguir esses exemplos de Marta. As primeiras 2 coisas que ela fez, nós não podemos seguir. Por quê? Nós não podemos ser pessoas orgulhosas, não podemos viver de passado nem de futuro, porque Deus não falou em Êxodo capítulo 3, verso 15, Ele não falou que Ele era o grande eu era. Ele nem falou que Ele era o grande eu serei. O que Ele falou? Eu sou o grande eu sou. Ele não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus do presente. Ele é o Deus do hoje. Vivam o dia de hoje e não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia seu mal, disse Jesus. Vivam o dia de hoje. Aproveitem o dia de hoje. Orem hoje como se não tivessem um dia de amanhã. Preguem hoje como se não tivessem como pregar amanhã. Amém? E por último, para encerrar, e eu partir para a oração e para a ministração. Esse último exemplo de Marta você tem que seguir. O que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que aconteceu? Marta creu em Jesus. Isso a gente tem que imitar, isso a gente tem que imitar nela. Creia em Jesus. Creia na palavra que nós proferimos aqui. Creia na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai desfrutar do ainda. Porque Jesus, amados, Ele é o único que tem o poder do ainda. Repita comigo, o poder do ainda. Repita mais uma vez, o poder do ainda. Jesus é o único ser que tem esse poder na humanidade. Ele é o único. Ele é o único que pode dizer assim, ainda que esteja morto, viverás. Ele é o único que pode dizer isso. Ainda que o relacionamento esteja arruinado, vai ser restaurado. Ainda que a pessoa esteja com Covid, vai ser curada. Ainda que esteja com gripe, vai ser curado. Ainda que a família esteja em ruína, será restaurada. Ele é o único que tem o poder do ainda. Jesus tem o poder do ainda. Repita comigo, o poder do ainda. Ele tem o poder de dizer, ainda que isso esteja ocorrendo, a situação pode se reverter. E as pessoas que creem em Jesus, elas podem desfrutar da dimensão do ainda. Só quem crê em Jesus. Jesus é o único que consegue se mover na esfera do ainda. Ele é o único que consegue dizer isso. Ele está morto? Está morto. Mas ainda que esteja morto, viverá. As pessoas que acreditam e que creem em Jesus, elas estão aptos. Os crentes que acreditam e creem em Jesus, eles estão aptos a desfrutar do poder do ainda. Ainda que esteja morto, ainda que tudo esteja acabado, ainda que você tenha perdido tudo, ainda que a sua vida
sentimental, financeira, profissional esteja fracassada em todos os aspectos, ainda que esteja com depressão, ainda que esteja com angústia, ainda que esteja doente, ainda que isso esteja acontecendo, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o único que tem esse poder. O poder de dizer ainda. Quem de nós que pode dizer isso? Chegou, o irmão Fernando está com Covid. Eu posso dizer isso? Ainda que ele esteja com Covid, será curado. Eu não posso dizer isso. Eu posso ter fé para orar por ele. Como pastor, eu posso ter fé por isso. Mas Jesus é o único que pode dizer, ainda que esteja morto, viverás. Amém? Então, como cristão, você como cristão e eu como cristão, nós temos autoridade e nós temos algo que o seu familiar não tem, que o seu patrão não tem, que o seu amigo de escola, que o seu amigo de trabalho não tem. Nós temos o poder do ainda liberado para nós. O nosso mestre tem o poder de dizer, ainda que esteja morto, viverá. Os outros mestres não têm esse poder. Buda não tem o poder de dizer isso, Maomé não tem o poder de dizer isso, Allan Kardec, que era o Hippolyte, não tem poder de dizer isso, né? Chico Xavier não tem poder de dizer isso, de dizer, ainda que esteja morto, viverás. Mas o nosso Cristo, Jesus, aquele que nos salvou, e para quem nós entregamos o nosso coração, convertemos o nosso caminho, e a gente deu a vida para Ele, esse ser, Ele pode dizer, ainda que esteja nessa situação, eu posso reverter essa situação. Aleluia!